Fala moçada, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Olha, Elei de volta, professor Laurence na área. Tudo bem com vocês, pessoal? Vamos lá então para mais um tema de circunferências, né? Então veja que já nas aulas anteriores você já aprendeu o que é circunferência, os elementos, você verificou alguns ângulos, os centrais, os inscritos, aqueles arcos ABs, né? Bom, e para hoje o que falta complementar com vocês aí é esse tema aqui. É o tema chamado de comprimento da circunferência, tá? Então, na verdade, essa fórmula você já conhece, tá? É uma fórmula que já foi trabalhado em séries anteriores para que você encontre o comprimento daquele contorno da circunferência. Como eu te falei, a circunferência é um lugar geométrico, é uma situação geométrica muito utilizada no dia a dia. Tá? Então, você, através de uma medida do raio que você tem na circunferência, você consegue determinar o comprimento da circunferência. Né? Então, caso você tenha, por exemplo, uma borda da pizza que é a circunferência, eu quero encontrar o comprimento dela. Né? Então, você consegue, a partir da aula de hoje, que é uma fórmula super simples para você determinar esse comprimento. Tá? Então, observe aqui na tela. Nós temos uma circunferência. O que é o comprimento, pessoal, de uma circunferência? O comprimento é o seguinte. Então veja o que eu expliquei para vocês, que a circunferência é só esse contorno que eu estou aqui mostrando para vocês com o meu dedinho aqui, gente. Então isso aqui é uma circunferência. É a borda da pizza, né? É aquela extremidade. Então, caso você queira encontrar o comprimento dela, uma maneira fácil, prática de você fazer no dia a dia, sabe qual seria, gente? Você pegar uma tesoura. Então, quando você pega uma tesoura aqui, ó, e recorta, isso aqui vai ser um fio, né? E esse fio vai ter um comprimento. Esse comprimento chamado de comprimento de uma circunferência. Mas vamos à fórmula para você, então, não esquecer mais, tá? Então, o comprimento da circunferência... Comprimento da circunferência é equivalente, pessoal, à fórmula C de comprimento, tá? Então vamos chamar de C, que tem a ver com comprimento. Algumas fórmulas, algumas apostilas, livros, chamam de L, tá? L de questão de large, né? Mas ó, esse C é de comprimento. O comprimento de uma circunferência, a fórmula é o 2 multiplicado por π multiplicado por r, tá? 2π multiplicado por r. Lembrando que se você tem, por exemplo, aqui a circunferência, é simples de você notar que esse r aqui, pessoal, é o quê? É o raio da circunferência, tá? Então, r é o raio da circunferência. Comprimento é o 2π multiplicado por r. Outros livros, eles anotam essa fórmula como se fosse o 2r, são dois raios. Qual a relação que existe entre raio e, por exemplo, o diâmetro? Você concorda que um diâmetro são dois raios? Então esse 2r é como se fosse um diâmetro, né? Então poderia ser assim, ó, o diâmetro multiplicado pelo valor do π. É uma outra forma de você, então, escrever, né? Mas a mais conhecida, né, a mais tradicional de todas, essa aqui, ó, é o 2π multiplicado por r, tá? Então, sendo, por exemplo, que esse r é o chamado, então, raio da circunferência, tá? E esse d, para quem esquecer, é chamado, então, de diâmetro. Diâmetro. Então, nós temos, então, a fórmula com o raio, 2πr, ou com o diâmetro, sendo que o 2r é equivalente ao valor do d, que é diâmetro, né? Então, com essa fórmula, nós conseguimos encontrar esse comprimento do fio, que fica, por exemplo, no contorno desta circunferência, beleza? E vejam que aqui aparece nessa fórmula, gente, um número super megamente conhecido, que é um número racional, chamado de π. Aqui, ó. Esse π é um número irracional, né? Esse π é aquele valor que ele não tem um valor exato, ele é aproximado. O aproximado para 3, depende da questão, 3.1, 3.14. Na verdade, pessoal, o número π, esse número irracional, ele está relacionado sempre com medidas circulares. Tudo que envolve, por exemplo, medidas circulares como circunferência, círculo, esfera, que vocês já verão na questão do ensino médio da segunda série, são medidas circulares. E nas fórmulas de volume, de capacidade, né, de comprimento, de área, esse π aparece, tá? É sempre medidas circulares. Então o comprimento é o 2πr ou simplesmente diâmetro multiplicado pelo valor do π. Entendido? Tudo bem? Essa fórmula já viram isso em séries anteriores, mas vamos lá. E caso você queira fazer um estudo, pessoal, de um setor circular,
né? O que é o setor circular? Gente, o setor circular é como se fosse uma parte da circunferência. Claro, uma fatia da pizza, setor circular, setor, uma parte, né? Uma parte da pizza. Então, quando você tem, por exemplo, uma pizza, que é um exemplo bem clássico de você relacionar com circunferências, né? Então, caso você tire uma fatia da pizza, cortando, claro, a partir do centro dela, para que faça uma divisão certa, né? Então, essa fatia de pizza aqui, gente, é o quê? É o chamado setor circular, tá? Setor circular. E veja, caso você queira encontrar, pessoal, o comprimento dessa parte vermelha desse arco aqui, ó, o comprimento, você pode encontrar esse comprimento a partir de uma regra de 3, né? A partir de uma proporção. Então dá para encontrar, gente, você consegue encontrar o comprimento desse AB a partir de uma fórmula. Na verdade não é uma fórmula, é uma proporção comparada, por exemplo, com essa fórmula, né? Então se você, por exemplo, entender que tem uma circunferência aqui, que é uma pizza, né? Vamos pegar o exemplo da pizza, e aqui você tem, por exemplo, o setor circular, né? O setor circular, por exemplo, cujo ângulo central é alfa. Então, de acordo com a sua fome, né, você retira uma fatia maior, menor. Então, se a fatia for maior, esse ângulo central é maior. E você vai ter, por exemplo, um determinado comprimento aqui. Ó. Chamar, por exemplo, esse comprimento aqui, pessoal, de L. Né, de L. Então, caso você queira encontrar esse comprimento deste L, só desse Lzinho aqui de forma proporcional, você faz uma regra de 3. Qual é a ideia da regra de 3? Qual é a ideia dessa proporção? Você faz assim. Por exemplo, o 2π multiplicado por R é o comprimento de uma circunferência completa. E quando isso acontecer, o ângulo central vai ser equivalente a 360 graus, a volta completa de uma circunferência. É o ângulo central de uma volta, né? E se caso você queira encontrar esse comprimento L, você coloca o L aqui na proporção, e aqui você coloca, por exemplo, o valor do ângulo central, que geralmente a questão fornece. Pode ser 90 graus, 120 graus. Então, de acordo com essa abertura sendo maior, menor, você tem um parâmetro com o comprimento total, gente, aí você encontra esse comprimento aqui, gente, né, dessa parte, desse arquinho aqui que está em vermelho, beleza? Tudo de forma o quê? Proporcional. Veja, matemática são ciências exatas, são medidas exatas que você consegue então determinar a partir dessas lógicas, né, expostas para vocês aí. Então, uma questão bem legal da gente trabalhar na questão aí de setor circular, de circunferências, né? Então, veja lá, isso aqui é aquele jogo do Pac-Man, que você conhece, né? Então, é um jogo antigo, mas muitos conhecem esse jogo do Pac-Man. E se você observar o Pac-Man, gente, é um setor circular, né? Era uma circunferência que era completa e ela foi retirada uma parte. Então, é um setor circular, é um pedaço de uma circunferência. Então, se a cabeça redonda representa uma circunferência de raio equivalente a 3 centímetros, então você tem uma circunferência completa aqui, se fosse, né? E esse raio, segundo a questão, é equivalente a 3 centímetros, né? Que abre e fecha, então é o Pac-Man mesmo. Nesse caso, formando um ângulo de 90 graus. Essa abertura é 90 graus. Né? Então a pergunta da questão, qual é o comprimento do fio em negrito que contorna apenas a parte redonda da cabeça? Então veja, gente, aqui você tem um Pac-Man. Eu quero encontrar só este comprimento do fio que está contornando aqui a cabeça do Pac-Man. Use o π equivalente a 3, porque são medidas de circunferência, então o π vai de alguma forma aparecer, tá? Então ele quer que você encontre o valor desse comprimento aqui, beleza? Então vamos à questão, que é uma questão na verdade de setor circular, né? Uma questão de setor circular para você encontrar então algo sobre este jogo super famoso que é o Pac-Man. Bom, então no Pac-Man o que aparece aqui, ó? Você tem, por exemplo, uma circunferência, vou fazer uma circunferência completa. Tá? Então a boquinha do Pac-Man vai ficar mais ou menos assim, ó. Deixa eu fazer mais ou menos assim para vocês, ó. Fazer em forma de 90 graus para ficar bem perfeitinho para você entender. Então eu vou desenhar aqui o setor circular, tá? Segundo a questão, esse Pac-Man que agora para mim não está em amarelo, está em vermelho, este ângulo central do setor circular, segundo a questão, vale 90 graus. Né? Aqui, ó, 90 graus é o ângulo central. O raio você coloca ali equivalente a 3 centímetros. Raio equivalente a 3 centímetros. A pergunta da questão, gente, é para você encontrar o contorno da cabeça. Então, só esse contorno aqui em preto, né? O comprimento desse arco que começa lá na abertura da boca, né?
contorno toda a cabeça e, por exemplo, termina aqui. Então, para nós encontrarmos, pessoal, essa medida que está, por exemplo, aqui em preto, quiserem que eu destaque um pouco mais para vocês enxergarem, querem encontrar esse comprimento que eu estou agora pintando aqui, ó, é simplesmente você calcular a circunferência, o comprimento dela, só que de forma proporcional. Tá? Porque, por exemplo, aqui você tem 90 graus, né? Então eu quero encontrar só o contrário, só essa parte referente ao ângulo de trás, tá? Então vejamos aqui, ó. O que você vai fazer então? O comprimento de uma circunferência é equivalente a 2π multiplicado por r, sendo que nesse caso o π ele solicitou que você faça a troca pelo número 3, então o comprimento vai ser equivalente a 2 vezes o número 3 e o raio também vale 3. Então o comprimento vai ser equivalente a 2 multiplicado por 3 por 3. 3 vezes 3 vai dar o valor então de 9, que multiplicado por 2 ficou 18. 18 centímetros. O que é o 18 centímetros? É toda a circunferência. Toda, completamente. Eu quero só essa parte. Então se esse ângulo aqui, pessoal, é 90 graus, vamos pensar na questão de proporção dos cálculos mentais. Aqui, por exemplo, é 90 graus. Aqui também 90 graus e aqui também 90 graus. Então notem que pela proporção, essa parte é como se fosse 3/4 de um total, né? 3/4 de comprimento de uma circunferência. Então você, para encontrar a questão lá do Pac-Man, o comprimento do Pac-Man, o que você faz? Você pega o 18, que é o comprimento total, e multiplica por quanto? Por 3/4, tá? Eu quero só 3/4 do comprimento. Isso é um cálculo proporcional, tá? Então multiplica por 3 e divide por 4. Então 18 multiplicado por 3 fica o valor então de 54 sobre o número 4, né? Que dá para tornar ele irredutível ficando com o número 27 sobre o número 2, tá? Em unidades centímetros. Veja, comprimento simples, pessoal, de uma circunferência, dos quais, por exemplo, você calcula de acordo com a proporção, tá? O próximo caso aqui, ó, uma pizza com 32 centímetros, olha só, falou em diâmetro. Diâmetro, esta medida é o dobro de um raio. Tá? Então você tem uma pizza dividida, então quando você fala em circunferência, setor circular, né, fatalmente você acaba utilizando essa ideia de pizza. Então veja, uma pizza com 32 centímetros, ela foi dividida em 8 fatias, né? Ela foi dividida em 8 fatias. Então você vai fazer uma circunferência lá, vai fazer uma repartição ali, gente, em 8 fatias. Então você tem, por exemplo, 8 fatias, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui eu fiz uma figura meio que aleatória aqui. Então aqui você tem uma pizza com 8 fatias, todas elas idênticas, iguais. No caso não aparecer muito assim, não, a pizza com as divisões certas, mas a ideia seria essa aí, tá? Então você tem, por exemplo, uma fatia, né? Várias fatias, são 8 fatias. Pizza que, se por exemplo o diâmetro, você coloca lá, diâmetro equivalente a 32 centímetros, o raio é a metade. Você coloca, por exemplo, 16 centímetros. Se tudo é 32, que é o diâmetro, né, o total aqui, o raio você coloca a metade, que é 32 centímetros. Dividido em 8 fatias. Pergunta é o seguinte, qual é o perímetro de cada fatia? Tá? Lembre-se que essa palavra perímetro é a soma dos lados. Então, por exemplo, aqui você tem uma fatia. Tá? Aqui em rosa ou vermelho você tem uma fatia. Então vejamos aqui, para encontrar o comprimento ou perímetro de uma fatia, a ideia vai ser o seguinte. O comprimento de uma circunferência, se fosse circunferência completa, nós podemos encontrar a partir daquela fórmula do 2πr. 2π multiplicado pelo valor do r. O comprimento vai ser igual, vamos aproximar o π só para ter valores exatos aqui, ó. O π equivalente ao número 3. Então o comprimento é 2 vezes o π3 e o raio o valor de 16. Cuidado, tá? 16. Então o comprimento de uma circunferência completa aqui, ó, você vai ter então 2 multiplicado por 3 dá 6 e 6 multiplicado pelo valor então de 16, aqui você vai ter então 96 centímetros. Uma pizza completa, o comprimento dela 96 centímetros. Como ela foi repartida, pessoal, em 8 pedacinhos iguais, o valor desse L aqui, ó, chama de L, só essa parte aqui, ó, do L. Então, para você determinar o L, o que você faz? 96 centímetros divididos por 8 fatias iguais, são 8 pedacinhos. Então o valor de 96, gente, dividido então por 8, aqui você vai ter então esse L equivalente ao valor de 12 centímetros, aqui ó, 12 centímetros. Só que cuidado, hein? O comprimento, pessoal, o perímetro da pizza não é só o L,
seria, por exemplo, o L mais esses dois raios. Fica atento a isso. Então, por exemplo, o perímetro, para a gente finalizar, P de perímetro é o 12, que seria esta medida aqui, ó, mais o valor então do raio, que é 16, mais o valor de raio, que é 16. Lembre-se que perímetro, pessoal, é o quê? É a soma dos lados, tá? Então, somando toda essa parte de fora, 16 mais 16 dá 32, com mais 12, né? 32 mais o valor então de 12, 44 centímetros é o perímetro final, tá? Fica atento então a esse tipo de informação, que perímetro é todo o contorno de fora. Legal, pessoal? Então tá certo. Conversamos na próxima aula. Até lá, gente. Tchau!